Fala galerinha do Literaturando, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é quarta-feira e quarta-feira eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto mais descontraído, sobre uma conversa de livro, assim. Então hoje eu vou falar com vocês sobre o livro O Silmarillion. O pessoal me pediu lá na caixinha que eu coloquei esses dias no Instagram do Literaturando para dar dicas sobre como concluir a leitura do Silmarillion, gente, e de fato, muita gente começa e para nem na metade do livro e não sabe o que tá perdendo, porque é um livro, gente, incrível, impressionante, magnífico, enfim, vamos lá. O Silmarillion foi escrito pelo aclamado escritor Tolkien, tá? Quem conhece um pouquinho das obras tolkianas sabe a riqueza de conteúdo desse escritor. Ele escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, Silmarillion, Contos Inacabados, sem contar os outros livros fora deste contexto da Terra-média. Então, assim, ele tem livros muito ricos em conteúdos. E o Silmarillion, ele é considerado aí a obra precursora, embora não tenha sido a primeira a ser lançada, muito pelo contrário, ela é um livro póstumo, tá? Então, assim, ela não foi a primeira a ser lançada. Por que ela é considerada precursora? Porque ela conta sobre a primeira e a segunda era, passa um pouquinho pela terceira e dá uma breve analisada na quarta. Então, assim, ela vai buscar falar sobre a primeira e a segunda era da Terra-média, tá? Se você não conhece Tolkien, bom, saiba que Tolkien criou um universo com toda a sua complexidade. E daí, esse livro aqui, ele vai falar sobre a criação, sobre o desenvolvimento, sobre como cada coisa virou cada coisa, tá? Existe uma polêmica sobre esse livro, que algumas pessoas dizem que, tipo, o mais certo seria considerar que quem escreveu foi o Christopher Tolkien, que é o filho do Tolkien, e não o próprio Tolkien, já que foi o Christopher que, tipo, editou várias coisas, cuidou da análise do conteúdo, preencheu algumas coisas e publicou. Mas não seria o certo, gente, porque quem elaborou todo o conteúdo, quem fez toda a ideia do Silmarillion, quem ficou praticamente a vida inteira escrevendo esse livro foi Tolkien, tá? Christopher só ajudou aí na edição, claro, fez um trabalho magnífico, mas, enfim. O que eu vou falar sobre esse livro hoje? 3 dicas sobre como ler o Silmarillion, 3 dicas que vão te auxiliar aí e que vão te ajudar a tirar esse livro da prateleira ou tomar vergonha na cara e comprar em algum site aí e ler, gente, porque de fato é um livro muito bom. Vamos lá, primeira dica que eu vou dar para vocês é despertar o interesse pela leitura, tá? O Silmarillion é um livro muito massivo, de fato, e você não vai conseguir ler se você não tiver interesse na leitura, porque senão ela vai ficar extremamente cansativa. Vou dar um exemplo pessoal. Eu li o Silmarillion com 12 anos de idade. Eu li porque eu realmente estava muito interessada, eu estava com um interesse muito alto em ler as obras tolkianas, e daí eu comecei lendo O Hobbit, me interessei, queria ler O Senhor dos Anéis, mas O Senhor dos Anéis estava muito caro, e daí eu fui no sebo e a obra mais barata do Tolkien era o Silmarillion. Então eu li o Silmarillion, eu nem mal sabia sobre o que falava o Silmarillion, mas eu estava com tanto interesse em ler essa obra que eu literalmente engoli e eu amei, fiquei apaixonada nessa obra, gente, é uma obra incrível, tá? Então eu vou dar para vocês essa dica, desperte esse interesse. Comece vendo fanarts, né, aqueles desenhos que o pessoal faz do livro, comece vendo pessoas assim como eu falando sobre esse livro e vai despertando aos poucos essa vontade de ler o Silmarillion, porque vocês sabem, quando a gente está interessado numa coisa, nós fazemos aí de muito bom gosto e esse livro é um livro aí que precisa disso, desse interesse. Segunda dica que eu vou dar para vocês é ler outras obras do universo Tolkien, outras obras da Terra-média. Por que eu vou dar essa dica para vocês? Porque se você já leu o Silmarillion, se você já leu o Hobbit, ou qualquer outra obra do universo Tolkien, né, desse universo da Terra-média, muito provavelmente você já viu ele citando aí outras obras,
como outras obras, não, perdão, outras histórias, como por exemplo Beren e Lúthien, que é muito comum a gente escutar o Aragorn no Senhor dos Anéis falando sobre isso. Ele cita até mesmo no filme sobre essa história. Você vai escutar falando sobre Beren, você vai escutar falando sobre Urim, então você vai escutar falando sobre várias coisas. E o Silmarillion, ele foi escrito como uma espécie de enciclopédia, tá? Ele vai servir como uma enciclopédia, gente. Então, às vezes é até mais fácil para você ler essas outras obras e depois partir para o Silmarillion, que seria aí o certo em termos literários, porque o Silmarillion foi escrito com esse intuito de ser utilizado como um livro de consulta, tá? E a terceira dica que eu vou dar para vocês é não criar expectativas quanto à escrita dos outros livros, ou melhor, as escritas dos outros livros. E por que eu digo as escritas? Porque a escrita do Hobbit é muito diferente da escrita do Senhor dos Anéis, que é diferente da escrita dos Contos Inacabados, que é diferente da escrita dos Filhos de Urim. Então, todas as escritas de Tolkien são muito diferentes, né? Então, assim, por exemplo, o Hobbit foi escrito para ser um livro para crianças, tá? O Silmarillion, ele é um livro bíblico, gente. Ele é um livro quase bíblico. Sabe quando você chega lá em Mateus, no comecinho, no primeiro capítulo, e daí começa a descrever as gerações até chegar em Jesus? E daí ele começa a descrever geração por geração por geração? Tolkien faz muito isso aqui, porque é um livro para ser usado como enciclopédia. Então, ele vai utilizar lá e falar que é um elfo, que é filho de um tal elfo, que é filho de um outro elfo, que é filho de não sei o que veio dos Ainur. Então, assim, ele vai descrever muito isso, vai descrever muito as gerações. Então, não crie expectativas quanto às outras escritas. Até mesmo porque, gente, nesse livro, a escrita é algo muito resumido. Ele vai falar, olha, tal pessoa nasceu em tal lugar, fez tal coisa e morreu. Porque você precisa saber só o bruto lá do personagem, entendeu? Então, assim, tanto que o glossário desse livro, ele é gigante, ele é muito grande, porque, tipo assim, as coisas vão ser escritas de forma muito resumida e você precisa consultar lá no glossário o que seria aquela tal palavra em élfico ou quem seria aquela pessoa que foi citada, tá? Então, não crie expectativas quanto ao conteúdo, porque, de fato, o conteúdo é incrível, o conteúdo vai superar qualquer expectativa que você possa ter. Mas quanto à escrita é muito difícil você criar essa expectativa porque são escritas muito diferentes. Bom, gente, essas foram as dicas que eu tenho para vocês, para tirarem, para tomar vergonha e para finalizar essa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi um vídeo mais assim, um comentário, né, para auxiliar vocês a tirar esse livro da prateleira. Então é isso. Um grande abraço. Não esqueçam de deixar a curtida, o comentário, se inscrever, ativar a notificação, fazer tudo aquilo para auxiliar no canal, que ajuda bastante, gente. Até mais. E é isso.